طيب, hoje nós vamos falar sobre o Corão. O mês de Ramadã é o mês do Corão. Os ulama disseram que a melhor adoração em Ramadã, depois do jejum e das orações e do zakat, das obrigatórias, a melhor adoração é a recitação do Alcorão no mês de Ramadã. Essa é a melhor adoração. Se você quer saber qual que é a melhor adoração que eu faço e pratico dentro de Ramadã, é a recitação do Corão. É aprender o Corão. Aprender o Corão no mês de Ramadã é uma questão muito importante na vida do muçulmano. E por isso que nós, dentro do mês de Ramadã, a gente começa a ler a história dos grandes sábios, dos Sahaba, como é que eles agiam em relação ao Corão dentro do Ramadã. Aí você vai ver histórias incríveis. O Imam Shafi'i, radiyallahu ta'ala anhu, rahimahullah, Imam Shafi'i, que é o imam de uma das 4 escolas, maiores escolas, ele recitava o Alcorão durante o mês de Ramadã 60 vezes. Ele tinha 60 vezes, ele recitava o Alcorão. Ele e os demais sábios, que a gente vai citar algumas histórias, por que eles davam essa atenção? Porque o hadith do profeta Muhammad a.s. que falam que era Rasulullah s.a.w. ajwadun nas. O profeta Muhammad s.a.w. era a pessoa mais generosa, isso em geral. Se você quiser perguntar qual que é a pessoa mais generosa nesse mundo, é o profeta Muhammad a.s. Aí diziam que o profeta Muhammad s.a.w. era a pessoa mais generosa dentre todas as pessoas. E ele era mais generoso ainda quando chegava o mês de Ramadã. Quando chegava o mês de Ramadã e quando ele se encontrava com o anjo Gabriel para estudar o Alcorão junto com ele, e o anjo Gabriel vinha até o profeta Muhammad a.s. toda noite no Ramadã. Então, todas as noites, o anjo Gabriel descia ao profeta Muhammad a.s. e eles recitavam o Alcorão, o profeta Muhammad s.a.w. com o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel ele mostrava sobre os versículos, ensinava ao profeta Muhammad s.a.w. E aí o hadith fala do profeta Muhammad s.a.w. quando se encontrava com o anjo Gabriel, ao recitarem o Alcorão durante as noites, o profeta Muhammad s.a.w. era mais generoso ainda do que era fora do Ramadã. E aí até o hadith fala: فَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. O profeta Muhammad a.s. ele era mais generoso para beneficiar as pessoas do que aquele vento que traz aquelas nuvens carregadas com chuvas fortes para cair no local onde necessita daquela chuva. Imagine aquela chuva que cai e ela faz com que toda aquela terra se transforme numa vida. Então você fala: Mashallah, que chuva que beneficiou essa terra, que chuva que ela enobreceu esse lugar, que Allah subhanahu wa ta'ala mandou. O profeta Muhammad a.s. ele era mais generoso do que aquelas nuvens que vinham para jogar aquela chuva naquele local que precisava. E por isso que os Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, no mês de Ramadã, eles sentiam que o profeta Muhammad a.s. tinha essa questão de ser muito generoso, principalmente nas noites de Ramadã, principalmente quando se encontravam com o anjo Gabriel, principalmente quando recitavam o Alcorão. A generosidade do profeta Muhammad a.s. era o máximo que ninguém poderia até decifrar como é que era. Imagine uma pessoa que você fala, a pessoa mais generosa que existe nesse mundo, e de repente ele se tornou mais generoso ainda dentro do Ramadã quando ele recitava o Corão. Por isso que os Sahaba eles aprenderam do profeta Muhammad a.s. quando o profeta Muhammad a.s. dentro do Ramadã ele veio rezar Tarawih com os companheiros, o profeta Muhammad a.s. ele rezou poucos dias com eles, depois ele rezou dentro de casa e não quis rezar novamente em conjunto. E nós falamos isso na aula passada, que o profeta Muhammad a.s. ele temia que o Tarawih se tornasse obrigatório,
e ele não queria que algo a mais fosse obrigatório para a sua nação, para facilitar para eles. Então isso é voluntário, o Tarawih. O profeta Muhammad a.s. ele começou um Tarawih na primeira noite, na segunda, na terceira. Depois ele viu as pessoas se ajuntarem, aí ele se retirou e começou a rezar sozinho dentro da sua casa. Uma das noites que os Sahaba rezaram atrás do profeta Muhammad a.s., Abdullah ibn Mas'ud, ele disse que o profeta Muhammad a.s., o Abu Dharr, ele disse que o profeta Muhammad a.s. começou com a oração da noite depois do Isha. E nós estávamos atrás do profeta Muhammad a.s. rezando. E o profeta Muhammad a.s., na oração, ele recitava o Alcorão e as pessoas atrás dele ouviam e refletiam o Alcorão na vida deles, na mente deles. Então, a reflexão do Corão, ao ser recitado, aquilo lá dá algo importante no nosso coração. Aí você quer ouvir mais e mais e mais. Não igual hoje. Hoje os nossos corações endureceram. Quando o Sheikh ele começa a recitar, você não vê a hora dele parar para você descansar, né? O Sheikh demorou. Se ele ler uma palavra a mais, um versículo a mais, a gente sente que ele demorou. Os Sahabi não. Os corações deles eram abertos para o Corão. A recitação do profeta Muhammad a.s., ela como se fosse algo que penetrava dentro dos corações dos Sahaba. E ele foi recitando o Alcorão até meia-noite. Imagine, depois do Isha, foi recitando com eles o Corão no Tarawih, até chegaram na meia-noite. Chegando na meia-noite, o profeta Muhammad a.s. encerrou naquela noite o Tarawih. Até os Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, eles disseram: mensageiro de Allah, se o senhor pudesse continuar até o Fajr, até o Suhur, para eles não perderem o Suhur. O profeta Muhammad a.s. ele deu aquela regra dizendo: aquele que rezar junto com o imã até ele terminar a sua oração e continuar junto com ele e terminar junto com o imã, é como se ele tivesse praticado a oração da noite toda, como se tivesse feito o qiyam a noite toda. Aqui é uma regra que se o imã rezar meia hora e você ficar atrás dele e terminar junto com ele, Allah determina que você, como se você tivesse praticado a oração da noite inteira. E os companheiros do profeta Muhammad a.s., eles insistiam quando tinha algo que era benéfico para eles. E eles disseram: mensageiro de Allah, se pudesse prolongar mais um pouco, nós queríamos ouvir mais o Alcorão da sua recitação. O profeta Muhammad a.s., na outra noite, ele começou depois do Isha e ele se estendeu com seus companheiros até que um dos Sahaba, ele disse: e nós temíamos que a gente perdesse o Suhur. A gente temeu que a gente pudesse perder o Suhur. Quer dizer que o profeta Muhammad a.s., depois do Isha, até quase o Fajr, ele deixou mais ou menos 20 minutos, 15 minutos para eles comerem alguma coisa. Imagine ele recitando o Corão e eles ouvindo o profeta Muhammad a.s., e isso era algo agradável no coração dos companheiros do profeta Muhammad a.s. Isso porque o Corão, na realidade, ele fazia diferença para os companheiros do profeta Muhammad a.s. Eles ouviram Allah falar: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Por acaso eles não refletem o Corão? Ou os corações têm um cadeado que não estão conseguindo levar o Corão até os corações? Os nossos corações realmente, hoje, se a gente analisar o Corão, os nossos corações, o nosso comportamento, a gente vai perceber que tem alguma coisa de errado. Uthman ibn Affan, ele disse: لو طهرت القلوب, se os nossos corações se purificassem, لما شبعت من كلام الله عز وجل, ela não iria se contentar com um pouco do Corão, ela queria mais e mais e mais. A pessoa não deixaria o Corão. Qualquer coisa que ele ia fazer, ia lá fazer as necessidades que ele precisaria nessa vida e depois voltar para o Corão. E assim eram os Sahaba. Assim eram as pessoas que realmente sentiam que o Corão, ele era tudo na vida deles. E por isso, o Imam Shafi'i, quando começava a recitar, ele recitava, ele deixava tudo dentro de Ramadan. Dava tempo dele recitar as 60 vezes dentro do mês de Ramadan. Até que os grandes sábios antigos, az-Zuhri, tipo, aí diziam: كان إذا دخل رمضان
quando entrava o mês de Ramadã, e o Zuhri era um dos grandes sábios de Hadith. Quando a gente fala desses sábios, esses sábios eles tinham milhares de alunos que sentavam diariamente para levarem os hadith, o conhecimento, a jurisprudência desses grandes sábios. Chegava o Ramadã, aquelas aulas que eles davam de hadith, aquelas aulas que eles davam de jurisprudência, aquelas aulas que eles respondiam às perguntas e viam as necessidades das pessoas, eles deixavam tudo de lado. Ramadã já é algo diferente. Se as pessoas quiserem aprender, espere terminar o Ramadã, porque o Ramadã é o mês do Coran. Então ele dizia: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. Ele dizia para as pessoas: esse mês é o mês da recitação do Coran e de fazer doações para dar de comida para as pessoas. Então o mês de Ramadã ele reservava para isso e dizia: agora não temos mais as aulas, não temos mais os lugares onde a gente precisa conversar, responder, fazer tal, não. إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. Esse mês eu vou me reservar totalmente para a recitação do Coran e para fazer doação para dar alimentação para as pessoas. Imam Malik também era um dos grandes sábios. Ele também é o fundador de uma das escolas, uma das 4 escolas, a escola Malikiya. Imam Malik, ele era um conhecedor no hadith do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Quando entrava o mês de Ramadã, porque o primeiro livro que foi escrito, isso antes do Sahih al-Bukhari, o livro mais autêntico que foi passado para nós sobre o hadith foi Muwatta al-Imam Malik, um livro do Imam Malik sobre o hadith. Então Malik, ele era, além de ter o hadith do profeta Muhammad alayhi sallam na sua corrente até o profeta Muhammad alayhi sallam, ele tinha a escola Malikita, onde ele colocava as regras, escrevia os livros e os alunos sempre estavam ali para pegarem a jurisprudência. Quando entrava o mês de Ramadã, ele fugia das pessoas. Yafirru min qira'at al-hadith. Ele deixava de recitar o que? Hadith. Ele deixava de ler o hadith e deixava de ficar junto com os alunos ou com os sábios naquela época, e ele pegava o Coran e ia totalmente estar junto com o Coran o mês de Ramadã todo. Então ele se reservava somente para o Coran, deixando tudo além do Coran de lado. Não queria mais fazer nada além da recitação do Coran dentro do mês de Ramadã. Sufyan al-Thawri, um dos grandes adoradores também, ele, quando entrava o mês de Ramadã, o que ele fazia? Ele deixava todas as adorações que ele fazia a mais do que as obrigatórias, e ele vinha para somente ficar totalmente junto com o Alcorão Sagrado. Ele se colocava somente à disposição do Coran. Então os companheiros do profeta Muhammad alayhi sallam, os grandes sábios, eles recitavam o Coran dentro da oração e fora da oração. Dentro das orações durante as noites, durante o dia também, e fora das orações. Quando se ocupavam das orações, eles faziam o quê? Eles também recitavam o Alcorão. Qatada, um dos grandes sábios, ele recitava o Alcorão em geral, durante o ano. Cada 7 dias, ele recitava o Alcorão inteiro. Em Ramadã, ele recitava a cada 3 dias o Alcorão inteiro. Quando chegava os últimos 10 dias de Ramadã, era uma vez por dia. Era uma vez por dia. Isso durante a vida dele toda. Imam Malik, como nós falamos, ele deixava tudo para ficar no Coran. Então ele entrava dentro da casa dele, até que as pessoas iam perguntar: cadê o Imam Malik? As pessoas falaram: hoje ele está no retiro, dentro da sua casa. E aí perguntaram para a irmã dele: o que o Imam Malik está fazendo dentro de casa? O que ele faz dentro de casa? Aí ela falou para eles: ele está totalmente se dirigido para o Alcorão. Ele está na recitação do Alcorão totalmente. Ahmad ibn Hanbal também
um dos fundadores de uma das 4 escolas, escola Hanbali também. Quer dizer que ele tinha o hadith, além dos hadith, ele tinha a jurisprudência, ele tinha os seus alunos, ele era uma das pessoas que tinham milhares de pessoas que estavam ali para pegar o conhecimento dele. O que ele fazia dentro do Ramadã? Ele também se afastava e ficava totalmente com o Corão, até que ele disse certo dia: "Qala khatamtu al-Qur'an", eu recitei o Corão num dia. A recitação deles, quando a gente vê, não é uma recitação, você precisa de uma recitação rápida, mas eles, como eles memorizavam o Corão, entendiam o Corão, então eles sabiam, ao recitar o Corão, eles refletiam, mesmo recitando com velocidade nas palavras. E aí ele disse: eu contei na minha recitação de hoje quantas vezes Allah citou a paciência no Corão, e eu vi que Allah citou mais do que 90 vezes a paciência nos versículos do Corão. Isso significa que a recitação deles não era uma recitação sem eles refletirem o significado das palavras, sem eles refletirem aquilo que eles estavam lendo. E assim, Imam Malik, ele dizia: por que do Corão? Ele dizia: somente as pessoas, a nação do profeta Muhammad a.s., se ela se afastar, somente poderá colocá-la na linha, o Alcorão, da maneira que colocou na linha os primeiros, os companheiros do profeta Muhammad a.s., e aqueles que seguiram os companheiros do profeta Muhammad a.s., o que fez com que eles tivessem a nobreza em tudo foi o Alcorão. Imam Malik, ele disse: nos últimos tempos também, se as pessoas se afastarem, somente poderá consertá-los o Alcorão. Então, nosso retorno, a nossa solução em todos os problemas que possam surgir na nossa vida seria o Corão, seria o Alcorão sagrado. Agora, como é que os companheiros do profeta Muhammad a.s. recitavam? Porque, subhanallah, a gente vê sobre como é que o Alcorão ele afeta nos corações. Allah, ele cita no Corão, ele disse: as montanhas, se o Alcorão fosse revelado, as montanhas, elas iriam ter o que? A temência a Allah subhanahu wa ta'ala. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل, se nós recitássemos esse Corão para uma montanha, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Você iria ver a montanha, ela está temente, e ela iria se entregar para Allah subhanahu wa ta'ala das palavras do Corão. Nós sabemos que o Corão, se você for ver a história das pessoas que eram afetadas pelo Corão, são várias histórias, dentre elas muitos dos companheiros do profeta Muhammad a.s., os companheiros do profeta Muhammad a.s., tipo Umar ibn Khattab, era a pessoa que tinha um coração mais duro. Ele não se afetava com as palavras quando era chamado para o Islã, a não ser que ele ouviu o Corão. A primeira vez que ele ouviu o Corão foi da irmã dele e do marido dela. Quando ele foi lá, entrou na casa deles, quando ele disse que ia matar o profeta Muhammad a.s. e acabar com essa questão do Islã. Aí um dos companheiros do profeta Muhammad a.s. ficou com medo que ele encontrasse o profeta Muhammad a.s. e ele queria desviar o Umar, e disse para ele: antes de você ir atrás do profeta Muhammad, por que você não vai atrás da sua irmã? Ele falou: minha irmã? Ele falou: sim, a sua irmã se converteu para o Islã e o marido dela também. Ele ficou nervoso e tal, e foi até a casa da irmã dele. A pessoa que estava lá ensinando, o marido, a irmã do Umar ibn Khattab, e o marido dela, que era Khabbab, ele se escondeu quando ouviu que o Umar estava chegando ali. Aí de repente o Umar, ele viu uma parte do Corão que estava na mão da irmã dele, e ele pegou e disse: me entregue isso na minha mão. Ela disse: não, isso é algo divino e você é um incrédulo e não pode tocar nessa parte do Corão. Até que o Umar, ele foi lá e bateu na irmã dele, e ele sangrou o rosto dela. E quando ele viu que ele sangrou o rosto dela,
ele voltou um pouquinho para trás e tal, e ele sentiu que fez algo errado. Aí ele falou: o que eu faço então para pegar e ler isso? Aí ela falou: eu vou recitar para você. E ele recitou a Surah Taha. Na hora que Allah subhanahu wa ta'ala, na Surah Taha, o Umar ele ouviu: Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Foi recitando a irmã dele. Aquilo lá tocou o coração do Umar e ele começou a chorar. E ele disse: como é que eu faço para entrar nessa religião? Então ele se converteu devido ao quê? A ouvir alguns versículos do Corão. Najashi, que era o rei da Etiópia, imagine um rei e tal, isso e aquilo, na grandeza dele, ele era um cristão, e quando o profeta Muhammad a.s. mandou seus companheiros para irem lá, porque era um rei justo, era um rei que tinha a justiça, e vieram alguns incrédulos de Quraysh, dentre eles o Amr ibn al-As, antes de ele se tornar muçulmano, para que o Najashi entregasse os companheiros, o profeta Muhammad a.s. a eles, para voltarem para Meca, para eles castigarem eles. E os companheiros do profeta Muhammad a.s. eles começaram a debater com o Najashi, e o Najashi dizia para eles: o que foi revelado a vocês? O que vocês falam sobre esse profeta? Eles falaram: é um profeta que Allah mandou para nós e que ele mandou a gente fazer isso e aquilo. Aí ele disse: mas o que ele ordena a vocês? Ele ordena a gente para sermos benéficos com as pessoas, deixarmos de adorar as estátuas, deixarmos de pegar a usura, colocarmos em prática a oração, o jejum, essas coisas. Não tinha um jejum, né? A oração e tal. O Amr ibn al-As, ele disse: pergunte a eles o que eles falam sobre o Jesus. Aí o rei da Etiópia, ele ficou parado ali, dizendo: o que vocês falam sobre Jesus? Aí eles disseram: você nos permite recitarmos algo do Alcorão que fala sobre Jesus? Ele disse: sim. Aí quando começaram a recitar Surat Maryam, falando de Jesus, o rei da Etiópia começou a chorar ao ouvir as palavras de Allah, e ele se converteu ao Islã. Ao ouvir alguns trechos do Alcorão, já afetou no coração dele. Subhanallah, até os animais se afetavam quando ouviam o Corão. O Sayyid ibn al-Hudayr, um dos companheiros do profeta Muhammad a.s., uma história conhecida, quando ele estava recitando Surat al-Kahf durante a noite, e o cavalo dele estava de lado, e começou, ao recitar Surat al-Kahf, o cavalo ele começou a ficar agitado, ficava agitado. O Said estava com o filho dele deitado de lado, e ele temia que o cavalo pudesse prejudicar o filho dele. Aí ele parava de recitar. Quando parava de recitar, o cavalo não ficava mais agitado. Quando ele começava a recitar, aí o cavalo ficava agitado, como se tivesse algo diferente que o cavalo estava ouvindo ali. De repente, o Said ibn al-Hudayr, ele parou de recitar e olhou e viu as luzes descendo do céu. E aí ele foi comentar com o profeta Muhammad a.s. de manhã, e ele citou a história. O profeta Muhammad a.s. disse para ele: é a recitação do Corão. A recitação do Corão. E se você tivesse continuado recitando o Corão, os anjos iriam descer para cumprimentar as pessoas nas ruas. Jubair ibn al-Mut'im, uma das pessoas que eram dos grandes incrédulos, quando veio para Medina para pedir para o profeta Muhammad a.s., depois da batalha de Badr, para que ele entregasse a eles os 70 prisioneiros dentre os incrédulos. Ele chegou em Medina e ele era a pessoa que Quraysh mandou para falar com o profeta Muhammad a.s. para entregar os prisioneiros. O Jubair ibn al-Mut'im, ele disse: eu cheguei em Medina e era o horário do Maghrib. Na hora do Maghrib, eu perguntei do profeta Muhammad a.s. e eles disseram que ele estava junto com os companheiros dele rezando al-Maghrib na mesquita. Ele falou: eu fiquei na porta da mesquita esperando o profeta Muhammad a.s. rezar. E ele era incrédulo. E o profeta Muhammad a.s., naquela noite do Maghrib, ele estava recitando Surat al-Tur. O Jubair ibn Mut'im, ele disse:
ele disse, o profeta Muhammad começou a recitar Surat At-Tur e aquilo começou a penetrar no meu coração e ele era o que? Incrédulo. Até que o profeta Muhammad sallam chegou numa parte onde disse sobre a criação de Allah, sobre as criaturas e tal, e ele disse, o meu coração queria sair do lugar de ser afetado por essas palavras. Na hora que o profeta Muhammad sallam ele terminou a oração, Jubair ibn Mut'im, que era um incrédulo, que ele veio para fazer um acordo com o profeta Muhammad a.s., aqueles versículos recitados no Maghrib, eles afetaram o coração dele e ele se tornou muçulmano. Isso significa que as pessoas, ao ouvirem um versículo, 2 versículos, uma parte do Coran, eram afetados, o coração deles era afetado para o bem, estava totalmente ligado com Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, nós hoje, a gente pergunta, por que os nossos corações eles não se afetam quando nós recitamos o Coran? Por que nós recitamos o Coran às vezes 20 anos, 30 anos, 40 anos, que a gente fala, eu terminei o Coran, eu termino cada 20 dias, cada 30 dias, cada 10 dias. Em Ramadã a gente recita mais e mais ainda. Só que o que você muda em relação ao Alcorão? O que mudou na sua vida? Aí você fala, eu me sinto a mesma coisa. O Alcorão é o mesmo que eu recito há 30 anos, há 20 anos, e não modifica nada na minha vida. É aqui que a gente quer parar um pouquinho. Aqui que nós queremos modificar esse ano a nossa recitação, o nosso programa com o Coran. Como é que nós podemos trabalhar junto com o Coran diferente do que nós trabalhávamos há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos? É isso que nós queremos hoje, que vocês entendam um pouquinho disso, para que o Coran realmente seja algo que afeta na nossa vida, que melhora a nossa vida, que eleva a nossa fé, que a gente sinta o Coran da maneira que nós falamos, como os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiam, como eles sentiam quando era recitado pelo profeta Muhammad a.s., os corações deles que ouviam o Coran e eles queriam que o profeta prolongasse mais e mais e mais. E hoje a gente quer encurtar, quer rezar a menos, quer ouvir a menos. A gente recita só para falar, deixa eu ver, já é a terceira vez que eu recitei o Coran, a quarta, só para falar, para contar. Tudo bem, você tem privilégio com isso, você tem cada letra, você tem 10 benefícios perante Allah subhanahu wa ta'ala, mas em relação ao seu dia a dia, ao seu coração, à sua mente, à sua vida, isso que nós queremos que mude. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, um dos companheiros do profeta Muhammad a.s., que eles têm a corrente do profeta Muhammad a.s. para nós, e que o profeta Muhammad a.s. ele citou Abdullah ibn Mas'ud como uma das pessoas que eram mais recitadoras do Coran de uma forma para a gente levar a recitação dele. Ele dizia, Kunna nata'allamu, nós aprendíamos, min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, 10 versículos. A gente pegava o quê? 10 versículos. Lam natajawazhun, a gente não passava desses 10 versículos, até a gente aprender esses 10 versículos, como recitar, a recitação desses versículos. E qual que é o significado de cada palavra da recitação? E a gente colocar em prática aquilo que Allah nos ordenou dentre esses 10 versículos, e assim nós aprendemos o Alcorão e a prática do Alcorão, e nós passávamos de 10 para outros 10. Entenderam por que eles sentiam o Coran na vida deles? Que eles tinham o significado do Coran. Hoje a gente passa uma sura, com certeza, várias palavras do Coran você passa sem saber o significado de cada palavra. Você passa da sura sem saber por que essa sura é chamada tal, o que eu ligo a essa sura. A gente vai passando assim, como se tivesse algo normal, né? Os Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles nos ensinaram que conhecer o Coran e saber que tem o Coran e por que foi revelado esse versículo do Coran e aprender esse versículo do Coran e colocar em prática, isso que fez com que eles que afetasse o coração deles e que eles pediam mais e mais, e eles recitavam com prazer, até
um dos grandes sábios, ele dizia: quando eu via o meu sheik recitar o Alcorão Sagrado, depois de cada versículo, ele lambia os lábios dele. Perguntavam: por que você lambe os seus lábios? Ele dizia: eu sinto o gosto do Corão no meio dos meus lábios. Subhanallah, o gosto do Corão, halawat al-Corão, ele sentia nos lábios dele, porque era algo que ele sentia, a palavra de Allah, é algo que foi recitado para nós. O Corão, ele tem uma posição grande perante Allah subhanahu wa ta'ala. Se a gente for falar sobre os hadith, o privilégio do Corão, que nós sabemos, esse hadith sempre a gente repete, né? O Rasul alaihi wasallam, ele fala: as-siyamu al-Qur'anu yashfa'an. O jejum e o Corão, eles fazem o quê? Yashfa'an. O que é shafa'a? Eles protegem a pessoa, eles são o que? São, no dia do final, se essas pessoas tiverem pecados para serem castigados com eles, o Corão e o jejum, eles vêm e protegem eles. Protegem. O Corão e também o que? O jejum. O Corão والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. O que nós queremos aprender que, ao recitar o Corão, tente dessa vez, quando você está recitando, nós estamos no começo do Ramadã, ainda tem uns dias, inshallah, que onde você chegou não tem problema, complete. Começando agora, você fala: na minha recitação de hoje, eu quero aprender o significado de 10 palavras que eu não sabia. Por exemplo, إنما النسيء زيادة في الكفر. O que é a palavra nasi? Quem que sabe? Ta'khir. Nasi é você adiantar o tempo ou atrasar o tempo. Ziyadatun fil kufr. Por que Allah falou que aumentar o tempo ou diminuir o tempo, isso daqui aumenta a incredulidade? O que significa essas duas palavras? Você vai lá e aprende, lê no tafsir. O que significa essas palavras? Inna a'tainaka al-kawthar. O que é al-kawthar? A palavra kawthar. Pegue por dia, quando você está recitando, 10 palavras no mínimo, 10 palavras que você não sabia o significado delas, e anote, que tem uma agenda ali. Então, 10 palavras por dia ou 3 palavras por dia. O importante é que chegue o final de Ramadã e você já tem algumas palavras, 30, 40 palavras, 10 palavras, 15 palavras que você não sabia o significado delas ao recitar o Corão, e hoje você está sabendo o significado de cada palavra. Isso muda. Isso é você aprender o Corão. Isso é você saber o que você está recitando. Isso é você saber o que Allah quer daquelas coisas. A história de cada palavra. Talvez você vai falar o que significa essa palavra. Você vai pesquisar e você vai analisar e você vai ver uma história por trás daquela palavra. Algo que vai mexer na sua fé. Algo que vai mexer no seu coração. E aquilo lá você coloca na mente e você não vai esquecer mais. Imagine isso durante 10, 15, 20 anos. Você já tem uma grande parte do Corão que você já está conhecendo. Você está recitando e já conhecendo o que você está lendo. O que Allah quer de você. Uma das coisas também, quando a gente está recitando, eu estou lendo Surat al-Baqarah. A palavra Surat al-Baqarah, o que tem a ver com essa sura? Por que Allah citou a Surat al-Baqarah? Chamou ela de Surat al-Baqarah. Qual que é o motivo do nome dessa sura? Surat al-Ma'idah. Por que ela foi chamada de Surat al-Ma'idah? Surat al-Ankabut. Por que ela foi chamada de Surat al-Ankabut? Surat al-Nisa. Por que ela foi chamada de Surat al-Nisa? Aprenda cada sura quando você recita e vai, procura, pesquise, pergunte. Qual o motivo desse nome ser colocado para essa sura? Isso tem uma grande ligação também com a sua recitação, para você ir pensando, porque tem uma história importante por trás desse nome, que você tem que conhecer, que ela pode aumentar também a sua fé. Também você, na sua recitação também, você anotando ali, você vê
a ligação dessa palavra, tipo, quando eu chegar na palavra dele, Baqara e tal, não sei o que, aí você vai refletir sobre a história. Em cada sura você tem uma história. Essa reflexão daquela história, ela vai te ensinar. Às vezes a gente está recitando algumas histórias no Coran. As histórias do Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse sobre elas, كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. Assim nós recitamos sobre você, ó Muhammad, e sobre as pessoas que vão recitar o Coran, a história dos antepassados, dos profetas, para que o coração de vocês se firme na fé. Como é que vai firmar o meu coração ao ler uma história? Saiba das histórias que Allah subhanahu wa ta'ala colocou dentro do Coran. Tem umas coisas que você vai ficar, tipo, Allah subhanahu wa ta'ala na Surah Al-Baqarah, ele cita sobre aquele homem que estava passando num lugar onde estava totalmente destruído, não tinha nada, era uma aldeia que era totalmente abandonada. A terra ali não tinha plantação nenhuma. As casas eram todas abandonadas e estavam no chão e tal. E a pessoa estava lá no jumento dele, ele andando lá, ele pegou e olhou assim e falou: Anna yuhyi hadihi Allahu ba'da mawtiha. Como é que Allah ressuscita isso depois da morte dela? Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. Allah fez com que ele morresse 100 anos. A pessoa que morre durante 100 anos, o que acontece com o corpo dele? Depois de 100 anos, tem mais alguma coisa? Nada. Não é? 100 anos ele se tornou pó. E o jumento dele também morreu. Allah fez com que o jumento dele morresse também junto com ele. Depois de 100 anos, Deus queria mostrar para essa pessoa como é que Allah ressuscita as coisas. Como é que Allah ressuscita as coisas mundanas e que ressuscita as almas no dia do final. Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse: كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. Depois de 100 anos, Allah ressuscitou ele. Depois de ele ser ressuscitado, Allah subhanahu wa ta'ala mandou um anjo perguntando para ele: قال كم لبثت. O homem acordou. Ele foi ressuscitado. Depois de 100 anos, ele acordou. Foi perguntado a ele: quanto tempo você permaneceu dormindo aqui? Porque a morte é igual ao dormir. A pessoa quando dorme, Allah fez a gente dormir para ficar lembrando de quê? Da morte. Como é que a gente morre? Da maneira que você dorme, você morre. Como é que é ressuscitado? Da maneira que você acorda, você é ressuscitado no dia do final. Aí foi perguntado para ele: Kam labith? Quanto tempo você permaneceu dormindo? قال لبثت يوما أو بعض يوم. Eu acho que eu dormi aqui, acho que um dia. Não foi um dia, foi uma parte de um dia. Uma parte de um dia. يوما أو بعض يوم. Uma parte de um dia. Aí foi falado para ele: قال بل لبثت 100 عام. Faz 100 anos que você está dormindo aqui. 100 anos que você está morto. Aí o homem olhou dos lados. É totalmente diferente do que ele tinha visto antes de morrer. Aí Allah subhanahu wa ta'ala fez com que o jumento dele, depois de ter morrido, 100 anos depois, Deus ressuscitou e mostrou para ele como é que Deus estava ressuscitando aquele jumento dele. Ele foi se transformando em osso, em carne e tal, e de repente ele ficou em pé, um jumento, como se não tivesse acontecido nada. É o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Você vai refletindo essa história e você vai falar: então depois da morte a gente vai passar as pessoas que morrem, como é que elas ficam dentro do túmulo? O tempo delas, como é que passa? Há tempo, como nós contamos aqui, o tempo é diferente. O tempo é diferente. As pessoas ali passam momentos diferentes dos nossos tempos aqui. É uma outra vida. É uma vida que o profeta Muhammad sallam, ele explicou também, tem alguma explicação no Coran. Mas você vai refletindo cada história que Allah subhanahu wa ta'ala coloca no Coran. Até Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele diz: Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf
حذر الموت فقال لهم الله موتوا. Por acaso você não sabe daquelas 1000 pessoas ou aquelas milhares de pessoas quando fugiram das suas casas, ia descer uma pandemia naquele local e eles fugiram da morte, e eram milhares. فقال لهم الله موتوا. Depois que fugiram, saíram da cidade, Allah disse para eles que morram, e todos eles morreram juntos. A reflexão dessa história, que a morte, não adianta você fugir daqui, de lá, o importante é você estar totalmente com Allah subhanahu wa ta'ala. O que essa história nos ensina? Essas histórias citadas no Coran, você tem que analisar e refletir e parar. Ao recitar o Coran, você diz, essa semana eu vou parar em 2 histórias para ver o significado delas. Uma história por semana para você refletir o que Allah quer dessa história. O que vem antes e o que vem depois da história. Porque Allah quer te mostrar algo. A ligação do Coran, ele é totalmente ligado um com o outro. Um versículo é ligado com o outro. A história é ligada com regras que Allah quer mandar para você aprender algo do Coran. Ao recitar o Coran, o profeta Muhammad a.s. nos ensinava também que os Sahaba passaram para nós que quando o profeta Muhammad a.s. recitava e chegava no versículo onde falava sobre o paraíso, o profeta Muhammad a.s. parava um pouco e pedia a Allah que concedesse a ele o paraíso. E quando estava recitando e passava por alguns versículos que falavam sobre o castigo de Allah, o profeta parava ali nesse versículo e pedia para que Allah protegesse ele do castigo do inferno. Aí você para. Por que você para? Por que você suplica? Você para refletir o que fez com que essas pessoas que entraram no paraíso, o que elas fizeram? Aí você volta e reflete. Isso que elas fizeram fez com que elas entrassem no paraíso. Você reflete, então isso tem que ser colocado em prática na minha vida, e você pede a Allah que Ele te ajude a colocar em prática aquilo que deixou essas pessoas entrarem no paraíso. O que fez com que essas pessoas entrassem no inferno e esse severo castigo? Você para e reflete aquilo que Allah citou e que levou essas pessoas ao castigo. Você fala, eu não vou colocar em prática isso, senão estarei nesse mesmo castigo. E você pede a Allah para que Ele te proteja do castigo de Allah. Então você também, durante uma semana, você fala, eu vou parar em 5 lugares ou 10 lugares quando falam de castigo e quando falam-se de benefícios do paraíso, para refletir sobre isso. Você vai marcando, você vai lendo, você vai refletindo. Então não é somente correr na recitação do Coran, é refletir as partes do Coran. Com o tempo você vai perceber, na primeira vez que você recita o Coran e você coloca essas questões que nós citamos, de saber a história de cada palavra do Coran, do nome de cada sura, de você saber 10 palavras novas no seu dicionário sobre o significado de palavras que você não conhecia sobre o Coran, de você saber de 1 ou 2 histórias que estão dentro do Coran, de você saber de 2 motivos, ou 4 motivos, ou 5 motivos que levam as pessoas ao castigo, ou levam as pessoas para o paraíso. Você anota e você reflete aquilo que você conseguiu recitar, que você conseguiu ler, que você conseguiu aprender do Coran. A sua recitação vai ser totalmente diferente da recitação anterior. Isso é importante. Isso é importante para a gente saber como é que Allah subhanahu wa ta'ala, quando Ele cita sobre os hipócritas. Nós sabemos que tem vários versículos no Coran que falam sobre a hipocrisia. Surat al-Baqarah, na Surat al-Tawbah, tem até uma sura completa chamada Surat al-Munafiqun, os hipócritas. Eu falo, a hipocrisia, Allah subhanahu wa ta'ala citou que essas pessoas que são hipócritas, elas estarão no castigo mais severo que os incrédulos. Então você pega algumas situações dos hipócritas. Por que eles são hipócritas? Porque eles faziam 1, 2, 3, 4. Aí você fala, eu vou evitar isso que eles colocavam em prática. Dos crentes, para Allah citar as pessoas, tipo, você vai, innamal mu'minun alladhina, Surat al-Anfal, innamal mu'minun, os crentes são somente aqueles. Quem são os crentes? Alladhina
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Aqueles que Allah for lembrado para eles, os corações deles se mexem, estremecem. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Aqui que a gente quer chegar. E quando é recitado o Alcorão sobre eles, aumenta a fé deles. E aumenta a nossa fé quando a gente sabe que nós estamos lendo. Dessa maneira que nós estamos falando. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Eles se apoiam sempre em Allah subhanahu wa ta'ala. الذين يقيمون الصلاة. Aqueles que colocam em prática a oração. ومما رزقناهم ينفقون. Aqueles que dão daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu a eles de caridades e de zakat. Aí Allah subhanahu wa ta'ala no final ele fala: "Ulaika humul mu'minuna haqqa." Esses são os verdadeiros crentes. Aí você fala: eu quero ser um dos verdadeiros crentes. Quais são as qualidades deles? São essas que estão ali na Surat Al-Anfal. Eu vou pegar uma por uma e colocar, anotar também. Hoje eu vou pegar uma ou duas qualidades e trabalhar em cima delas e forçar na minha vida para ser uma dessas pessoas. Então, assim você consegue, inshallah, ter o Coran na sua vida diferente do que você recita somente por recitar. Recita, reflita, coloque na sua vida essa reflexão, coloque em prática, modifique a sua vida um pouquinho em relação à recitação. Não há problema se você atrasar um pouco. Você fala: eu vou recitar 3 vezes o Coran, mas esse ano, para refletir essas coisas que o senhor colocou, essas regras, acho que eu não vou conseguir as 3 não, acho que nem 2, não há problema. Não há problema. O importante é que você consegue o quê? Fazer o quê? Você se elevar com a recitação do Coran. Você se elevar com a recitação do Coran, e assim você consegue, inshallah, pouco a pouco ter o Coran como algo diferente na sua vida da maneira que ele era na vida dos companheiros do profeta Muhammad a.s., dos grandes sábios, e assim eles sentiam o Coran devido a essas questões que nós falamos e outras questões, inshallah, que a gente poderia em outras aulas falar sobre elas. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que a gente seja dentre os recitadores do Coran e que entendam o Coran e que o Coran modifique a nossa vida sempre para o melhor, e que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que o Coran esteja sempre na nossa vida, dentro de Ramadan e fora do Ramadan. E nós sempre falamos, Ramadan é um curso. Esse curso intensivo, você tem que aproveitá-lo ao máximo, porque depois que sai o Ramadan, você tem que levar algo importante do Ramadan, seja do Coran, seja do jejum, seja da oração, seja do zakat, seja da doação. Tudo isso você vai aprendendo e acumulando na sua vida para melhorar a sua vida, porque isso faz com que a sua vida melhore depois de Ramadan, se o curso de Ramadan realmente refletir na sua vida. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aceite todas as nossas boas ações. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.